Nós vamos ler do 1 até o 9. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor, nos dois atos da casa do Senhor. Queimou, preste atenção, queimou os seus filhos como oferta no vale de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para o que, igreja? Para provocar a ira. 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo que lhe tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Como nós vemos, uma situação difícil, uma situação delicada, uma situação que a gente, olhando bem, a gente fala assim: como é possível Deus se mostrar favorável? Como é possível Deus se inclinar para ainda ouvir esse homem, um homem como esse? E às vezes se torna até um pouco difícil, né, da gente se identificar com Manassés, por causa da maldade, por causa dos atos, por causa do procedimento dele em relação ao Senhor. Deixa eu explicar, deixa eu contar a história, um pouco a história que está atrás da história. A Bíblia diz, nós lemos que ele começou a reinar com 12 anos de idade, reinou 55 anos. E ele é filho de Ezequias, um homem que era reto, que fez o que era reto diante do Senhor, um homem que servia o Senhor na integridade. E um dia, estando Ezequias na sua casa, veio um homem de Deus com uma palavra. A palavra era mais ou menos assim, ele fala assim, o homem de Deus fala assim: prepara porque você vai morrer. Põe a sua casa em ordem que você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede e chorou, e chorou, e chorou. E o profeta sai da presença do rei, e antes mesmo que o profeta saíra da cidade, veio a palavra do Senhor até o profeta, e Deus fala com ele: volta, porque o meu servo se humilhou na minha presença. E eu não vou permitir que ele vá agora, mas eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. E foi lá o profeta, fica imaginando o profeta, né? Fala que o homem vai morrer, agora fala que o homem vai viver. E vai o profeta e diz para ele: o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua oração, e o Senhor acrescentou 15 anos na sua vida. E ele, um pouco incrédulo, a Bíblia diz que ele falou assim: mas como é que eu vou saber que o Senhor vai me curar e que de 3 dias eu vou voltar à casa do Senhor para adorar, né? Me dá um sinal. E
o sinal que o Senhor Deus deu a ele foi que um relógio, e eu tive a oportunidade de visitar o relógio de Acás, ele regressou, ou seja, como isso pode acontecer? Ele voltou atrás, a sombra, um relógio que era o sol batia em determinado local, né, e ali marcavam-se as horas do dia. E ele pede um sinal e o Senhor permite que ele veja o sinal e ele é curado. E nesse tempo, né, porque a história nos diz que o rei Manassés assume o reinado com 12 anos de idade, então ele deu 15 anos de vida, nós sabemos que ele nasceu nesse período. Nesse período nasce Manassés. Agora Deus, será que sabia que Manassés ia fazer tanta maldade? Com certeza o Senhor sabia. Agora, quando a gente analisa e a gente vê, e o texto que nós acabamos de ler fala que ele fazia tudo isso para provocar Deus. Eu creio que isso não está na Bíblia, não está relatado claramente, mas isso é uma dedução, então eu queria que você recebesse como, né, são observações. Eu creio que esse jovem, ele ficou revoltado contra Deus. Porque o que ele fez não é normal, ele fez pior do que todos os reis antes dele. E com certeza Manassés, ele ouvia e conhecia as histórias do seu pai, ele sabia das histórias do Senhor, que como livrar a Israel de Saraqueribe e do rei da Síria, e de repente Deus vem com essa palavra que ia tirar o seu pai, que ia remover o seu pai daqui 15 anos, e assim aconteceu. Com 12 anos, esse jovem assume o reinado de uma forma imatura, mas ele fez tudo o possível para provocar a ira do Senhor. E tem cenários, na verdade, que parece que, quando nós lemos, que parece que são impossíveis de haver restauração, de haver perdão, de haver algo de bom da parte do Senhor. O que ele fez foi terrível, gente. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que o Senhor, Deus, ele se tornou favorável a esse homem. Queria que nós pudéssemos ler o restante da história, por favor, vá, coloca no 10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, aos quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-lhe com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito, o que fez, igreja? E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E Deus se tornou o que, igreja? E Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés, o Senhor era Deus, que o Senhor era Deus. 14. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Rigon, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre eles ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Gente, incrível como esse homem se aquebranta, esse homem se dobra,
esse homem reconhece que Deus é Deus. Se Deus, preste atenção, se Deus teve misericórdia de Manassés, se Deus se tornou favorável a Manassés, não há situações, não há fatos, não há buraco, fundo suficiente que Deus não possa colocar a mão de poder e graça dele e restaurar as pessoas. Você e eu. Às vezes talvez nós não temos dificuldade de nos identificar com a história de Manassés, né? Porque a gente pensa, esse homem foi terrível, esse homem foi mal demais, esse homem fez o que era mal e não tem como, né? Eu não vejo ninguém fazer algo parecido com ele. Mas é verdade que nós vivemos em tempos difíceis. E uma coisa que nós temos que aprender dentro dessa situação que vivemos de alarmes, de más notícias e tantas outras coisas. Se tem uma coisa que o nosso coração deve inclinar e que nós devemos prestar atenção, é agradar o coração de Deus. É fazer o que é reto diante do Senhor. Porque todas as coisas Deus pode reverter. Não há impossíveis para Deus. Deus pode restaurar a sorte de um homem, de uma mulher, mesmo que o seu passado foi um passado horrível, mesmo que você tenha feito coisas abomináveis, mesmo que você, aos teus olhos, não haja esperança para você. Agora a pergunta é quais são os passos, como que Deus pode de fato se tornar favorável, como Deus pode fazer com que todas as coisas sejam restauradas. E a gente vê isso na vida desse homem. Nós vivemos, nossa vida, se você for traçar o curso da sua vida, você vai ver que a sua vida, como a minha vida, nós passamos por etapas. Nós passamos por etapas. Quais são as etapas na vida de Manassés? Teve a ciclo ou etapa da sua infância, que talvez ele não pensava que aquela palavra verdadeiramente ia se cumprir sobre a vida do seu pai. Teve a etapa que ele se tornou o rei de Israel e ele assume o reino, né? A etapa que ele cresce e começa a ter a responsabilidade agora do reino. Mas depois nós vemos a etapa que ele foi preso e ele foi levado. Imagine o rei ser levado com ganchos agora. E dentro dessa etapa, desse ciclo da vida dele, vem algo que é a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, que é impossível nós agradarmos o coração de Deus, é possível nós recebermos o favor do Senhor, é impossível que Deus se torne favorável a nós, como se tornou favorável a Manassés, se nós não passarmos por essa etapa. Primeira coisa que aconteceu com esse homem, ele se quebrantou. Houve quebrantamento ali. Infelizmente, as pessoas, alguns conseguem, né, que haja quebrantamento, tem uns que reconhecem Deus, tem uns que se prostram diante do Senhor, mas tem muitos que é necessário que venha gancho de Deus sobre a sua vida. Há muitos que é necessário que passem por circunstâncias constrangedoras, como passa aqui o rei, para que eles possam cair em si e reconhecer que Deus é Deus, e nada nós podemos fazer sem Ele, e nada vamos conseguir se nós de fato nós não nos quebrantarmos na presença do Senhor. O que é quebrantamento? O ato de quebrantar. Quebrantamento é falta de força. Quebrantamento é se prostrar, é rasgar o coração, rasgar a vida na presença do Senhor. Quebrantamento é responder a Deus. É dar resposta a Deus quando Deus de fato nos chama a atenção. E nós temos dificuldade muitas vezes, né, de fazer isso. Esse homem veio a um ponto que ele se quebrantou diante do Senhor. Agora, com certeza havia um gemido, havia uma carência, havia uma necessidade dentro do coração desse homem que ele não conseguiu suprir até que ele pudesse de fato ter um encontro com Deus, até que de fato ele fosse
recebesse da parte do Senhor quebrantamento. E a gente fala, mas pastor, esse sujeito merecia isso mesmo, porque era mal demais, ele fez coisas absurdas, horrendas, coisas que são indescritíveis, que nenhum de nós aqui teríamos a condição, nem a coragem de fazer coisa semelhante a essa. E eu comecei a pensar, porque eu sei que é difícil ter uma identificação com um homem que faz tanta coisa desse tipo. Mas eu queria que nós pudéssemos pensar juntos sobre a vida de Manassés e a geração que nós vivemos. Um dos pecados de Manassés foi que ele cometeu idolatria. E o que é, de fato, idolatria? Idolatria é criar deuses segundo a imagem que nós temos no nosso próprio coração. Foi isso que ele fez, ele levantou altos, ele levantou imagens até no ponto do lugar de adoração, no templo de Salomão, onde o Senhor falou assim, esse lugar aqui é um lugar santo, é um lugar separado. Ele teve a coragem de levantar estátuas, idolatria naquele lugar. Mas nós vivemos numa geração que cria deuses segundo aquilo que nós pensamos. Quando você conversa com as pessoas, elas têm uma imagem de Deus, mas não é imagem bíblica, não é imagem do eterno, é imagem que muitas vezes são criadas no próprio coração, e isso sim é idolatria. Então, se ele idolatrou, muitos nessa geração têm idolatrado. Outra coisa que esse homem fez, que é assim, que a gente, de cair o queixo, ele teve coragem de sacrificar os seus filhos no vale de Rigon. Era um vale que divide a cidade de Jerusalém, a cidade alta, a cidade de Davi e o Monte das Oliveiras. Ali tem um vale, e nesse vale ele sacrifica os seus filhos. Duro isso, Pensar que um homem ter coragem de fazer algo parecido com isso. Mas quando nós analisamos a geração que nós vivemos, em 1973, passou uma lei nos Estados Unidos da América que permitiu o aborto. E eu falo isso não para trazer culpa ou condenação sobre a sua vida, mas o que está acontecendo nos nossos dias é algo abominável diante dos olhos do Senhor. Calcula-se que mais ou menos 80 a 90 milhões de bebês foram abortados nesse período. Gente, tem países aí que não tem uma população grande. 90 milhões de pessoas, 90 milhões de almas. Isso cheira mal diante do Senhor. Semana passada, teve uma lei que foi julgada na Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma lei que restringe algo assim que não é uma coisa que vai parar de acontecer. Somente exige que haja algumas restrições aos médicos que fazem o aborto, para que eles possam, de fato, ter como levar a pessoa que está fazendo o aborto, caso aconteça alguma coisa, para um hospital mais perto. As pessoas que são favoráveis dizem que isso vai trazer custos e isso talvez não seja bom, e por causa disso, um senador da República disse que aqueles que votassem contra da Suprema Corte, que eles estariam fadados, e fez uma ameaça, e isso saiu nas notícias. Por quê? Porque isso é algo de suma importância para muitos aqui que defendem essa prática. Mas diante dos olhos do Senhor, isso é sim abominação. Mas ele fez pior, pastor. Esse homem era mau demais. O que ele fez? Ele mexia com necromancia. O que é necromancia? É falar com os mortos, gente. É chamar os mortos. Será que isso está acontecendo nos nossos dias? Será que tem gente que faz esse tipo de prática? Ou acha que isso é normal? Ele era feiticeiro. O que é feiticeiro nos nossos dias?
Eu não sei, né, a sua história, por que eu estou trazendo esse relato e fazendo essa comparação com os nossos dias? Porque nós olhamos para essa figura e a gente acha que a gente está bem na fita. E acha que a gente, de fato, isso aqui é algo abominável que esse homem fez. Mas eu quero te dizer que na nossa geração está acontecendo coisa semelhante. A Bíblia fala que ele é feiticeiro. O que é feiticeiro? É despacho. Você já falar em despacho? Talvez você já até fez alguns. É isso, é feitiçaria. Você já foi algum santeiro? Isso é o cara do bem, ele posso ir. Santeiro, aquele que dá as garrafadas. De repente você já tomou uma dessas garrafadas aí? Normal, isso é normal, pastor. Isso é feitiçaria aos olhos do Senhor. Operação espírita. Pastor, é do bem, a pessoa estava precisando. Feitiçaria é contrário àquilo que Deus nos ensina na sua palavra, nas escrituras. Tudo está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia fala que Manassés ele fez errar Judá e Jerusalém. Com a sua postura, com a sua influência, com aquilo que ele fazia, ele fez com que os outros também fizessem. Então ele influenciou as pessoas a fazerem a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas, mesmo dentro da igreja, estão influenciando outros a fazer o que é mal, estão ensinando o que é mal e que é abominável diante dos olhos do Senhor. E aí a gente precisa sim de se arrepender. Porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. E quando nós ensinamos, ou erramos, ou pecamos, e ensinamos as pessoas a fazer a mesma coisa, nós erramos e ensinamos as pessoas a errar. Uma das principais dificuldades quando nós vamos sair para fazer o evangelismo é porque as pessoas, elas pensam que não precisam de Deus. Elas pensam que são justas, elas pensam que não erram. E a segunda coisa que elas pensam que são justas. E ela fala, não, já conheço Deus, eu tenho relacionamento com Deus, eu nasci na igreja, meus pais foram pastores, eu tenho esse membro da família que é isso, que é aquilo, como se tudo isso fizesse alguma diferença diante dos olhos do Senhor. Agora, esse homem, de fato, ele se quebrantou diante do Senhor. O que é isso? Ele respondeu quando a situação ficou feia para ele. Com certeza, se ele não fosse enganchado, se ele não fosse levado para outro país, se ele não passasse pelo constrangimento que ele passou, talvez ele não teria esse ato. Mas ele passou. E no passar por isso, ele se quebranta diante do Senhor. Quebrantamento é o primeiro passo de um verdadeiro arrependimento. É quando nós damos resposta àquilo que Deus está falando conosco. E muitas vezes Deus fala conosco através de circunstâncias, através de pessoas, através de ministrações, através de muitas outras coisas. Deus está falando conosco para que a nossa postura possa mudar. E quando nós nos quebrantamos, quando nós ouvimos Deus e quando nós aceitamos essa palavra, é uma forma de quebrantar na presença de Deus. É de aceitar, de dar resposta àquilo que Deus está comunicando conosco. É o primeiro passo. Quando há uma resposta, ou quando há, de fato, um quebrantamento, uma aceitação. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Aqueles que me honram, honrarei. Aqueles que me desprezam, serão desprezados. Tantos que estão desprezando a correção de Deus, quantos que estão desprezando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. O Senhor nos ama tanto, Ele não quer que nós venhamos a continuar vivendo essa vida longe da presença de Deus. E às vezes Deus tem que permitir que ganchos venham e aconteçam sobre as nossas vidas. Por quê?
Porque Ele não nos ama? Não, porque Ele nos ama demais. Porque Ele quer, de fato, que nós possamos ter um caminho reto diante do Senhor. E Ele nos apresenta essas circunstâncias para que o nosso coração se quebrante, o nosso coração se deixe ser guiado. Quebrantamento é isso, é aceitar a direção do Senhor. É voltar os olhos para o Senhor. É isso, gente. Mas esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de um verdadeiro arrependimento. Outra coisa que aconteceu na vida dele foi, de fato, ele se arrependeu. Eu queria que você colocasse para mim, Vago, lá no 11. 11 diz assim, ó, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Eu fico imaginando, gente. Os ganchos geralmente eram colocados no nariz, para ele não precisar mover muito. Ali ele tinha que se submeter mesmo. E amarraram com cadeias, ou seja, cadeias é o quê? Cadeias é correntes. Então o rei agora estava acorrentado com gancho no nariz. E o levaram agora para a Babilônia. 12. Ele, angustiado, suplicou deveras, ou seja, essa palavra deveras significa com intensidade. Suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. 13. Aí ele fez oração. Ele conhecia Deus, gente. Ele conhecia as obras do Senhor. Ele sabia aquilo que Deus tinha feito a favor do seu pai. Ele sabia que Deus tinha o livrado Israel de Saraqueribe e todo aquele exército sem precisar que o povo de Israel precisasse lutar. Mas sabe o que aconteceu? Ele se revolta contra Deus. E tem muita gente, mesmo gente dentro da igreja, mesmo povo de Deus, que se revolta contra Deus quando a sua vontade não é estabelecida e não é feita da forma exatamente da forma que nós queremos. E foi mais ou menos o que aconteceu com ele, mas chega um ponto da sua vida, chega um ponto da sua história, que ele faz oração, ele se quebranta, ele se arrepende diante de Deus. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, está escrito aqui para que a gente possa entender isso e crer nessa verdade. Deus se tornou, o que, igreja? Deus se tornou favorável para com ele. Nós estamos falando aqui de um segredo, gente. Qualquer um de nós, independente do nosso passado, independente da nossa história, independente da maldade, independente dos erros, independente das coisas que aconteceram no nosso passado. Se nós nos quebrantarmos diante do Senhor e nos arrependemos daquilo que foi feito, o Senhor se torna favorável. Amém? Agora tem algo que a gente tem que entender, porque tem muita gente que está dentro da igreja e não entende isso. E eu falei com o pessoal do Lidere nessa manhã, arrependimento não tem nada a ver com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E quando a gente começa a entender os dois, a discernir os dois, a gente vê que há uma grande diferença. Primeira coisa, o arrependimento traz vida, o remorso traz morte. O arrependimento traz cura à alma do homem, ao coração, porém o remorso, ele adoece, ele traz jugo, ele traz peso. Enquanto o arrependimento liberta, o remorso, ele aprisiona, ele segura. Enquanto o arrependimento traz reconciliação, o remorso traz sempre a separação. Quer ver um exemplo bíblico? Pedro e Judas. Os dois, na verdade, eu quero dizer que até houve um certo nível de quebrantamento em Judas. Por quê? Porque ele se entristeceu profundamente. Ao invés de pegar o dinheiro que ele fez aquela negociata e gastar o dinheiro, ele vai e entrega o dinheiro, ele não quis usar o dinheiro, e ele fala, pequei contra sangue inocente. Mas, a gente vê a história de Pedro também se entristece, e chora, e se quebranta
como aconteceu com Judas, porém Judas ele não se arrependeu na sua totalidade. Por quê? Porque arrependimento implica em transformação de mente, em pensar diferente, em fazer diferente. Então, a gente chega à conclusão, o que aconteceu com Judas foi remorso. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas não chegam ao ponto de se arrependerem genuinamente diante do Senhor. Por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas até vêm ao altar do Senhor, até chora, até aparentemente se quebrantou, e se quebrantou mesmo, mas esse quebrantamento não é ainda o arrependimento. Arrependimento implica em mudança de vida, em mudança de mente, em ver diferente aquilo que antes não via. Isso é um milagre de Deus. Isso é Deus agindo, mas começa com uma resposta. Começa quando a nossa vida passa por circunstâncias constrangedoras, difíceis, que a gente fala assim, errei contra Deus, fiz o que era mal diante do Senhor, e a gente se dobra, a gente não continua fazendo a mesma coisa, como se a vontade de Deus fosse insignificante. A gente pondera, a gente para. Se isso está fazendo sentido, igreja? Então, ele se arrepende e ele recebe da parte do Senhor o favor. Quando nós vemos esse homem fazendo a oração, se humilhando, a gente vê que houve de fato um arrependimento genuíno. É isso que Deus espera de nós. Deus espera um quebrantamento, Deus espera uma oração, reconhecendo que Ele é Deus. Deus espera que nós possamos nos prostrar, não somente fisicamente, mas o nosso coração, se prostrar à vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Manassés, porque até ali ele queria fazer tudo para, de fato, afrontar Deus, mas agora ele viu que Deus era Senhor, que era Deus, e ele teve que se dobrar. Mas ainda continua, não para por aí, porque houve mais coisas acontecendo na vida dele. Quando você vê do 14 em diante, coloca 14 para mim, Wagner, você vê que algo aconteceu na vida dele. Quando ele teve a oportunidade de voltar à sua cidade. Depois disso o que, igreja? De todos esses fatos que nós acabamos de relatar. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Rigon, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel e levantou muito alto, e também pôs chefes militares a todas as cidades fortificadas de Judá. Você vê que agora os atos desse homem se tornaram agora de atos de obediências, atos que serviam a Deus. Passa o 15 para mim, por favor, Wagner. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, ele que tinha colocado. E o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte, na casa do Senhor e em Jerusalém. E os lançou para onde? Lançou fora. Além do arrependimento, que nós vemos que tem que ser palpável, que tem que ser real, nós vemos na vida de Manassés que houve frutos de arrependimentos. Quando você vai lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que João Batista batizava no Jordão e começou a rir muitos dos fariseus e também dos saduceus para batizar ali no Jordão. E João fica brabo e fala assim, produzi frutos dignos de arrependimentos. E ele fala mais, raça de víboras. Quem levou vocês a fugir da fúria vindoura, né? Quem levou vocês a fugir daquilo que há de acontecer, ou seja, produzir frutos dignos de arrependimentos. Então é isso que nós vemos acontecer na vida de Manassés. O que é que a gente aprende com isso, amada igreja? Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Nós não podemos pensar que uma religião, que uma denominação,
que um relacionamento com pessoas dentro de uma igreja, isso vão, de fato, fazer a diferença na minha eternidade. O que faz a diferença na minha eternidade é eu ter um relacionamento com Jesus Cristo. É eu me arrepender dos pecados que foram muitos na minha vida. Meu coração ser quebrantado, de fato, aconteceu o arrependimento na minha vida, e esse arrependimento ele vai ter que trazer frutos dignos do próprio arrependimento. Em outras palavras, coisas vão mudar na minha história. A palavra de Deus diz: aquele que roubava já não rouba mais. Antes trabalhe com a sua própria mão para ter com o que, né, ajudar o irmão. Aquele que falava mal, não fale mais. Aquele que tinha tendência a olhar para lugares que não deveria olhar, pare de fazer isso, se arrependa na presença do Senhor. Coloque a sua vida, as suas debilidades, aquilo que você de fato sabe que é errado, sabe que é desagradável ao Senhor, e se arrepende. Mas esse arrependimento ele não pode ser somente algo superficial, não pode somente estar nos pensamentos, mas esse arrependimento ele deve ser genuíno. Esse arrependimento tem que ser, de fato, em todos os aspectos da sua vida, corpo, alma e espírito. E isso vai trazer mudanças na sua vida. Isso vai trazer transformação. Eu falava algumas coisas porque eu me arrependi e a minha vida foi transformada, eu não falo mais. Eu ia em alguns lugares que eu gostava de ir porque eu me arrependi, agora eu não vou mais. Eu visitava aqueles sites, Você sabia que dizem, pesquisas, dizem que 50% a 60% de pessoas dentro da igreja são viciados na pornografia? Visitam sites pornográficos, abominação ao Senhor. Ah, pastor, será? Verdade. A gente precisa se arrepender diante do Senhor. Agora, o arrependimento ele não pode ser somente palavras. Ele tem que ser com ações. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. É impossível a pessoa ter um encontro com Deus, a pessoa declarar Jesus como o centro da sua vida e a sua vida continua sendo a mesma coisa. Os lugares que frequenta, continua frequentando. As palavras dos lábios, a mesmo tipo de palavreado. Gente, isso que está me falando é que não houve de fato uma conversão genuína. Não houve arrependimento, não houve quebrantamento e não há frutos dignos de arrependimento nessa pessoa. Quais são as consequências disso, pastor? Porque essa pessoa vai passar a vida dela toda na igreja, ela vai ser dizimista, ela vai ela vai se tornar membro de uma denominação, ela vai fazer parte de pessoas que lideram dentro da igreja, mas vai morrer e vai para o inferno. Pastor, será? Não, é a palavra que nos ensina. É a palavra que nos ensina. Nós não somos salvos porque nós somos membros de uma denominação. Nós não somos salvos porque nós temos um título, temos um crachá, ou porque somos parte de uma membresia. Nós somos salvos porque nós temos relacionamento com Jesus Cristo, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque a nossa vida está no altar do Senhor. Não é que eu não peque, mas quando eu peco, eu me arrependo diante do Senhor, eu me quebranto, aquilo traz uma convicção no meu íntimo, porque o Espírito Santo ainda testifica. O que acontece muitas vezes é que já não existe mais espaço para que o Espírito Santo, em muitos corações, tenha a possibilidade de testificar. O coração já está tão endurecido pela força do pecado, que as pessoas vivem uma vida religiosa, vêm e vão ao templo, até conhecem pessoas, começam a desenvolver um linguajar evangélico, começam a falar algumas coisas que todo mundo faz, mas a sua vida, o contexto de vida é vazio.
Os seus olhos estão muito mais voltados a coisas desse mundo do que a eternidade e fazer a vontade do Pai. Isso chama atenção e isso assusta como pastor. Eu fico pensando, o que é necessário que de fato seja feito para as pessoas encararem a seriedade do Evangelho e de fato se arrependerem e andar com Deus em integridade e verdade. Pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Gente, quando a pessoa começa a se justificar de fato coisas que faz ou deixa de fazer, a gente já vê algo perigoso aí. Porque de fato não tem relacionamento com Deus. É tudo embasado nas coisas que faz ou deixa de fazer. E isso é preocupante. Deus, como ele se tornou favorável a Manassés, Deus quer tornar favorável a cada um de nós. Só que esperamos que nós não tenhamos a passar por situações constrangedoras como passou esse rei. Que nós possamos ter um coração contrito e quebrantado, porque a Bíblia diz lá no Salmo, não desprezará, ó Deus. Um coração contrito e quebrantado é um coração que ouve Deus. Um coração que se deixa ser direcionado pelo Senhor. Um coração que não faz as coisas embasado naquilo que todo mundo está fazendo. O ponto que nós devemos enfatizar é o seguinte: isso é agradável, isso é a vontade de Deus, isso é bíblico ou não? Porque quando as pessoas começam a justificar as coisas que fazem ou deixam de fazer, embasado nas coisas que os outros estão fazendo, a gente vê que de fato não tem um relacionamento com Deus. Nós estamos num ponto da igreja, e não só falo na igreja Betel, mas eu falo na igreja ao redor do mundo, aqui em Filadélfia, em outros lugares, que nós temos que rever conceitos e valores. Como Paulo nos ensina a fazer para que nós possamos examinar a nós mesmos, para que de fato ver se nós estamos na fé. Por quê? Porque as pessoas, elas andam com Deus, elas aprendem muitas coisas sobre Deus, mas têm uma dificuldade enorme de fazer a vontade do Eterno. Fazer a vontade do Pai. Esse homem era corajoso. Esse homem, ele tinha ele tinha um gemido dentro do seu peito, algo que ele queria chamar a atenção de Deus. Fez besteira enorme, horrível, mas com certeza ele tinha um clamor dentro do coração que ele queria que Deus fizesse algo por ele. Só que andar com Deus não é Deus fazendo a minha vontade, é eu me submetendo à vontade de Deus. E aí faz toda a diferença. Aí a metade das pessoas, sei lá o número, às vezes anda com Deus para que Deus possa estabelecer a sua própria vontade, seu próprio querer, fazer aquilo que melhor parece aos nossos próprios olhos. E isso não é o que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Como pastor, como Deus pode se tornar favorável? Como Deus pode se tornar favorável? Aí a gente tem que olhar a nossa vida. Isso é muito individual. E ver em que áreas da nossa vida que nós estamos andando, situações que nós estamos envolvidas, que não são, de fato, vontade de Deus. Coisas que estamos aí que não alinham com a vontade do Eterno. A gente tem que saber o que é e pedir perdão e se arrepender no pó e na cinza e falar: Deus, me perdoa. Isso aí não é a tua vontade, eu não quero andar aí, porque eu não quero que o gancho venha me pegar. Eu não quero passar por circunstâncias que eu tenha que de fato aí reconhecer Deus. É melhor nós reconhecermos Deus aqui e agora, do que passarmos por situações constrangedoras, para que aí então nós possamos reconhecer que Deus é Deus.
Pastor, será que precisa chegar a esse ponto? Precisa, muitas vezes sim. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações. Porque às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer Deus. Quando a gente olha a história da cruz, quando nós olhamos o Evangelho, quando nós olhamos a vontade do Pai de enviar o seu Filho ao mundo, para que nós pudéssemos em Cristo Jesus ter vida eterna, a gente tem que levar isso muito a sério. A gente não pode pensar que tudo que foi feito por nós, planejamento da vida de Jesus, planejamento da morte, ressurreição, isso foi feito antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, nós entendemos isso num nível intelectual, nós entendemos isso num nível mental, muitas vezes, mas as nossas emoções, a nossa vida, a nossa postura, a nossa entrega, não alinha muitas vezes com aquilo que nós estamos recebendo. E aí, chama atenção, por quê? Porque vir à igreja, ouvir sermões, colocar música lá na K-Love, né? Não precisa levantar a mão, não. Gente, isso não vai fazer a diferença, não. O que vai fazer a diferença é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Se de fato eu aceitei o sacrifício da cruz, eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e a minha vida está, né, completamente escondida pelo Senhor. Não quer dizer que eu não erre, mas quando eu erro eu me aquebranto, quando eu erro eu busco um arrependimento genuíno, e a minha vida ela passa por passos ou por frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quando eu erro, eu me aproximo de Deus, eu peço perdão, e aquilo vai ser transformado na minha vida. Se eu estava olhando coisas que eu não devia, eu me arrependo, já não vou olhar mais. Mas, pastor, o computador às vezes abre sem eu querer, joga o computador fora. É melhor, vou trazer é porque a gente não tem, né? A gente tem que trazer um contexto dos tempos de Jesus. Quando Jesus falou assim, ó, é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que ficar com dois e perecer aqui nessa terra. Então, trazendo o contexto, nossa, é melhor você não ter o computador do que você pecar com o computador aí e ir para o inferno. Ou o telefone. Às vezes a gente tem que ser drástico. Às vezes nós temos que ser radicais com algumas coisas na nossa vida. Por quê? Porque tem carência, fraqueza em determinadas áreas, a gente tem que pedir ajuda. E a gente tem que dar alguns passos para que a gente possa ser livre, porque o mundo espiritual não brinca. E quando você vê, interessante que a palavra do Senhor diz que ele fez errar todo o Judá. Tem gente que não entende isso, cabeção, entra na sua cabeça. Quando você erra, você está colocando toda a sua família em risco. Quando você começa a acessar algumas coisas, o inimigo das nossas almas, quando entra na sua casa, ele entra sobre toda a sua casa. A proteção foi tirada, foi arrancada. A sua casa está com uma casa sem telhado, sem roof, não tem. Todos os elementos vão lá dentro. E as pessoas não entendem isso, acham que são questões individuais. Eu sou dono do seu nariz. É dono do seu nariz sim, mas você, se continuar fazendo isso, vai nariz, com boca, com olho, tudo vai por água abaixo. Inclusive o dos seus. Fez errar Judá e toda Jerusalém. Quer dizer que as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer influenciam aqueles que estão perto de nós. Deus nos chama para levar e ter uma vida de santidade. Deus nos chama para rever conceitos e valores. Deus nos chama para olhar para nós mesmos em primeiro lugar, né? Porque a tendência muitas vezes é olhar para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, ou o pastor, ou o presbítero. Olhe para você em primeiro lugar. Olhe a sua condição em primeiro lugar. Porque quem vai apresentar diante do Senhor é você.
É você que vai se apresentar diante do Senhor e você vai olhar os olhos do Senhor. E Ele vai pedir resposta da vida que Ele te deu aqui, o tempo que Ele te deu aqui e o que você fez com esse tempo. Quando as pessoas começam a direcionar as nossas responsabilidades para terceiros, é sinal que já está fazendo besteira. Lembra de Adão e Eva? Quando o Senhor foi na viração do dia lá ter com eles, perguntou, porque ele não sabe, não é que Deus não sabia onde eles estavam, né? Cadê você, Adão? Eu estou aqui. Por que você se escondeu, Adão? Eu tive medo. Porque eu estava nu. Mas quem que falou que você estava nu? E aí começa o Senhor Deus aprofundar um pouco e a gente vê Adão começando a colocar a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e assim vai até os dias de hoje. Então, chamar a responsabilidade, ver e avaliar o nosso próprio coração, a nossa vida como está e começar a tomar esses passos que são claros para nós, como aconteceu na vida desse sujeito aqui. Agora, pensa comigo, se Deus teve misericórdia desse cara, Ele vai ter da nossa vida, não é não? É? Se Deus olhou para esse cara dessa forma, fez tanta besteira, Deus teve misericórdia dele, o Senhor vai ter misericórdia de nós. Mas os passos que Ele teve, nós vamos ter que ter. Nós vamos ter que quebrantar na presença de Deus, nós vamos ter que nos arrepender no pó e na cinza, e nós vamos ter que ter frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de vida. Não vem com essa história que servir a Jesus eu posso fazer tudo o que eu fazia antes. Não pode. Você pertence a Cristo. O Espírito Santo habita em você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Mas todo mundo está fazendo. Todo mundo vai prestar conta do que está fazendo eles. Você vai prestar conta do que você está fazendo. Mas só de vez em quando, ou seja, é de vez em quando mesmo que as pessoas morrem. É só uma vez que morrem. E se morrer cheio de pecado, de transgressão, vai sim para outro lugar, mas não para a presença de Deus. Então a gente precisa de rever conceitos, se de fato a nossa vida está andando segundo os padrões e a vontade do Senhor. Se não estiver, seja sincero com Deus, seja sincero com o Senhor e arrepende, e que a sua vida possa, sim, produzir fruto digno de arrependimento. Que áreas? Em todas as áreas. Não é que nós não pecamos, que muitas vezes nós nos esquecemos de nos arrepender. E aí que está a nossa falha. Se arrepende, se prostra, se quebranta diante do Senhor. E com certeza, o Senhor vai ser favorável à sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.